Olá, sou Regina Beatriz, sócia fundadora do escritório Regina Beatriz Tavares da Silva Sociedade de Advogados, desde o ano de 1980. Trabalhamos com o direito de família, com o direito das sucessões, entre outras áreas do direito civil, como responsabilidade civil. Também trabalhamos com o biodireito, uma matéria que vai ganhando agora fôlego, digamos assim, nos tribunais, reprodução assistida. E resolvemos fazer este podcast, aliás, esta série, melhor dizendo, de podcasts com as sócias do escritório, né? Exatamente para podermos esclarecer os temas mais importantes no sentido de que geram mais dúvidas às pessoas, sempre com a vontade de informar, né? Afinal de contas, informação é direito constitucional e todos têm, portanto, isso assegurado na nossa lei maior. Hoje, nós escolhemos um tema bastante, parece comum, mas nós vamos trazer muitas novidades, que é o da pensão alimentícia, que tem várias espécies. Bem, estamos então neste podcast com a presença da Mônica Del Rosso, da Camila De Angelo e da Jaqueline Vaz Rosa, que são sócias no escritório, para conversarmos sobre pensão alimentícia. Seria bom esclarecermos as diferentes espécies de pensão alimentícia. Existem várias espécies? Sim. Hoje nós aqui vamos falar um pouquinho sobre os alimentos assistenciais, sobre os alimentos compensatórios e sobre os alimentos pela administração dos bens comuns. Então, vamos começar pela prestação compensatória, alimentos compensatórios. O que é isto, né? E qual é a sua diferença em relação à pensão alimentícia comum? Os alimentos compensatórios, eles são alimentos que não são previstos na legislação brasileira, eles são uma construção doutrinária e jurisprudencial e eles têm uma base no direito francês. Existe até um caso bastante emblemático que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2013, que vem aí ganhando força, né, sobre os alimentos compensatórios. Foi um paradigma, não é? Esse acórdão paradigma, ele trouxe aí uma base para as discussões que estão surgindo aí nos últimos 10 anos, né, principalmente. Só que, assim, a questão até dos alimentos compensatórios, como são chamados, nem é exatamente, a gente entende como a denominação correta, porque ela seria mesmo uma prestação compensatória, né? Não alimentos, efetivamente, porque, nesse caso, nós não discutimos sobre a questão de necessidade e possibilidade, né? A necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Ele tem uma outra função. Então, Mônica, a gente tem que sempre lembrar das expressões, né? Porque se há diferença, a expressão não pode ser a mesma. Exato. Né? Então, alimentos não é a melhor expressão. É prestação compensatória. E o que é essa prestação compensatória? Essa prestação compensatória, nessa construção que foi feita, ela visa o reequilíbrio dos cônjuges ou companheiros, né? Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né? A união estável é o casamento, mas dá ali o direito ao cônjuge e ao companheiro a uma discussão para ter um reequilíbrio patrimonial quando do encerramento do casamento, né? Quando do divórcio ou da dissolução da união estável. E não só patrimonial, né? É um reequilíbrio voltado. Eu queria ouvir um pouquinho a Camila sobre isso, até a uma compensação, como o próprio nome diz, né? Prestação compensatória, veio do francês prestation compensatoire, porque na França, como a Mônica falou, tem regulamentação legal, aqui é uma construção jurisprudencial, de compensar o quê? E o que seria, então, Camila, essa tal compensação nessa prestação compensatória? Porque de onde ela vem? Ela vem da intenção do legislador francês a princípio, né, e da aplicação dos julgadores aqui no Brasil, a intenção de compensar um companheiro ou um cônjuge que se anulou durante o casamento em detrimento do outro. Então, por exemplo, por muito tempo fui casada, ou a Mônica foi casada, a Jaqueline foi casada, ou teve uma união estável, e durante essa união estável, vamos até usar um exemplo diferente. Vamos fazer o seguinte, eu fui casada e meu marido, ele não trabalhou. Ele se dedicou aí à nossa família, aos nossos filhos, para que eu
pudesse me desempenhar, desenvolver, trabalhar aqui no escritório da doutora Regina, enfim, me desenvolver profissionalmente. Ele foi o meu suporte, ele me acompanhava quando eu precisava ir para o STF, quando eu precisava ir para o STJ, ele estava ali do meu lado, ele ficou em casa cuidando dos nossos filhos, ele não se desenvolveu profissionalmente e eu ascendi muito. Então, de certa forma, ele abriu mão de muita coisa para mim. A intenção, então, dessa prestação compensatória é compensá-lo por essa anulação que ele sofreu, né? E não é só abrir mão, né, Jaqueline? Por vezes até existe uma imposição, né? Por força das circunstâncias, né, de um ao outro, né? Em relação a não trabalhar, né? E é aí que surge, então, a prestação compensatória? Muitas vezes isso é até acordado, né, entre os casais, de que um ficará no lar, cuidando, se dedicando à família, enquanto o outro sairá para trabalhar. Mas, às vezes, isso é até velado. Então, o que fica em casa tenta se desenvolver profissionalmente, e o outro, de alguma forma, sabota essas possibilidades que surgem para que o outro tenha um desenvolvimento profissional. Esse é até um dos casos, assim, que já vimos, né? E que vemos com muita frequência, né? A pessoa sabotando o desenvolvimento de uma pessoa que no caminho da vida aí dos longos anos vem tentando, né? Diversos empreendimentos, diversas coisas e sempre, né, sabotada nesse meio do caminho. Acontece muito, a gente vê isso quase que diariamente aqui, né? Porque tem que ter uma solução isso tudo, né? E o direito brasileiro, então, acolheu, como a Camila comentou, do direito francês, onde existe lei, né? Por meio dessa outra forma de expressão do direito, que é a jurisprudência, o Instituto da Prestação Compensatória. E aí, Jaqueline, qual a diferença, né, em relação à pensão alimentícia? Então, a prestação compensatória vai ser medida por esse tempo, né, que depois eu vou pedir até para a Camila explicar um pouco dos requisitos, por esse tempo de dedicação à casa, aos filhos, ao outro cônjuge ou ao companheiro. E na pensão alimentícia comum, né, essa que todo mundo conhece, na pensão alimentícia não é assim, né? Como é que funciona a sua fixação? Os alimentos assistenciais são fixados com base na necessidade de quem pede e nas possibilidades de quem deve pagar. Então, o juiz vai medir quanto o alimentante pode pagar e quanto o alimentando precisa receber. E isso, portanto, é bem diferente, não é, Camila, da prestação compensatória, porque não vai medir necessidades e possibilidades, né? Quais são os requisitos, então, da prestação compensatória? Como é que a prestação compensatória né, é adquirido o seu direito e como é que ela vai ser fixada? Os requisitos para prestação compensatória, eles vêm, de novo, da origem do Código Civil francês. Então, o artigo 271, ele traz ali algumas... Do Código Civil francês, claro, né? Ele traz alguns requisitos, algumas bases para que seja considerado. Um deles, um dos mais importantes, né, é o tempo dedicado por aquele que pede, aquele que vai receber a prestação compensatória, ao desenvolvimento, ao casamento, à união estável, ao desenvolvimento ali do cônjuge ou do companheiro. Mas outros também, o tempo dedicado aí à criação dos filhos, as qualificações profissionais daquele que pede, né, aquilo que a gente volta para a situação da abdicação. Então, quem era ele, o quanto ele podia se desenvolver, o quanto ele podia ter aumentado o patrimônio dele, se desenvolvido profissionalmente, a disponibilidade dele para o exercício de atividade lucrativa, dentre aí alguns outros, tem uma questão previdenciária também, mas basicamente são esses. Então, essa prestação compensatória, né, Mônica, ela tem uma natureza bem diferente, como comentou a Jaqueline, depois complementou a Camila, da pensão alimentícia ou dos alimentos assistenciais. Né? A prestação compensatória tem uma natureza indenitária, não é indenizatória, né? É indenitária. Ela aparece com uma natureza securitária, ela aparece com uma natureza previdenciária, mas tem uma natureza toda própria, né? E todo mundo tem direito à prestação compensatória, Mônica. É como na pensão alimentícia,
Pessoas que se casam, se separam, vivem em união estável, se separam, pais, filhos, avós, netos. Não, aqui a gente tem uma prestação compensatória, ela é fixada somente entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Ela não chega a uma abrangência, né, entre pais e filhos, avós e netos. Isso não é abrangido na prestação compensatória. Então a prestação compensatória é um instituto específico do casamento e da união estável. Exato. E cada vez mais a jurisprudência tem recepcionado esse instituto que tem essa origem na lei francesa, né? Então, voltando um pouco agora para a pensão alimentícia, né, Jaqueline? A pensão alimentícia, quais são as pessoas que, pelo menos em tese, têm direito a receber os alimentos assistenciais, né? Como nós estamos chamando a pensão alimentícia, vamos chamar assim, normal, né? Entre aspas. Aquela pensão que todo mundo conhece, né? Só de ouvir falar pensão alimentícia, acho que já associa a essa modalidade, que são os alimentos assistenciais. Então, ex-cônjuges e ex-companheiros têm direito, em decorrência do dever da mútua assistência. Os parentes, então, pais e filhos, em decorrência do dever de sustento, quando se trata de alimentandos menores de idade. Quando são os filhos que já estão em curso superior, maiores e ainda fazem jus, decorre do dever de solidariedade, do parentesco. E também entre avós e netos. Muito bem. E falando dessa pensão alimentícia dos alimentos assistenciais, como disse a Jaqueline e Camila, que todos conhecem, né, todos sabem, essa pensão alimentícia, ela, no casamento e na união estável, ela, hoje em dia, né, o que a jurisprudência entende? Que é uma pensão para durar para sempre, por período indeterminado, ou existe um entendimento hoje diferente, né, em face do trabalho da mulher, ainda bem, se desenvolvendo cada vez mais, né, podendo se desenvolver cada vez mais, porque antigamente a gente pensava, né, a pensão alimentícia é para sempre. E hoje, como é que é? Não, hoje a perspectiva é essa situação que a senhora colocou, né? De que a mulher está se desenvolvendo mais. Eu acho que traz até uma questão um pouco histórica, né? Antigamente, a mulher ela era muito dedicada ao lar, ela... Dependente. Sempre dependente. Era a questão da dependência, né? Ela era sempre dependente do marido, era o marido que saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. E acho que os casamentos... Acho não, né? Isso é um fato. Os casamentos antigamente duravam muito mais, né? Então, uma mulher, quando ela saía de um casamento, bastantes anos atrás, ela saía muito nessa situação de dependência. Ela não se desenvolveu, ela já saía mais velha. E aí, o que ia ser daquela mulher? Né? Então, antigamente tinha essa visão de uma perpetuidade da pensão alimentícia. Mas durava até a pessoa do alimentando ou da alimentanda falecer. Mas hoje em dia a questão é muito diferente, né? O desenvolvimento aí da mulher, a maior aceitação ainda, embora não de forma igualitária com o homem no mercado de trabalho, trouxe uma condição para que a mulher se desenvolvesse mais. Então, ainda que se considere que depois do fim desse casamento, essa mulher ela tenha direito a uma pensão alimentícia por um tempo, esse tempo visa justamente possibilitar que ela se recoloque ou que ela se coloque no mercado de trabalho. Vai depender muito da condição que ela saiu desse casamento. Lembrando sempre, né, gente, que a gente não está falando só de mulher, não é só mulher que depende, a gente precisa trazer muito isso, pode ser o contrário também. Mas aliás, o exemplo que você deu no começo foi o contrário. Exatamente. Mas se essa mulher, ela formou uma carreira inicialmente, ela estudou, ela se formou, mas durante o casamento ela se dedicou ali ao cuidado dos filhos, etc. Esse casamento acabou. Ela precisa de um tempo, óbvio, para que ela possa se atualizar, que ela possa voltar para o mercado de trabalho. E, normalmente, essa pensão alimentícia ela vai ser fixada por um prazo. Qual prazo? Depende da situação. Não adianta a gente falar, é 1, é 2, é 3, é 5, não. A gente vê muito, 2 anos dá para ela se atualizar, dá para ele, né, voltar para o mercado de trabalho, mas essa prestação, essa pensão entre cônjuges, ela vai ter
no geral, um tempo... Chamam-se alimentos transitórios, né? Que passaram, não é, Mônica, efetivamente a imperar, né? Esse conceito de alimentos transitórios, oriundos de um casamento ou de uma união estável desfeita, passou a ser um conceito praticamente regra, né, na jurisprudência. Com certeza. Hoje é exceção, algo só realmente por uma incapacidade, né, permanente da pessoa que se fixaria alimentos, né, de forma vitalícia, vamos chamar assim. A pessoa, por exemplo, é doente, Exato. né? Ou tem já uma idade muito avançada, né? Exato. Ou não tem a menor condição de desenvolvimento profissional. Porque quando a Camila comentou sobre o desenvolvimento profissional, há pessoas que se casam ou passam a viver em união estável, não tem nenhuma uma graduação, não tem nenhum curso universitário, né? Então, essas pessoas vão ter um horizonte muito mais limitado, né? Então, é como a Camila disse, né? O tempo não dá para dizer é 1 ano, né? Nem 2, ou serão 2 anos, né? O julgador vai ter que medir as circunstâncias de cada caso, o que é uma tarefa difícil, mas que precisa ser enfrentada, né? Por exemplo, hoje, né? Pets, né? Então, o mercado no campo de clínicas, de veterinária, né? Na área de pets, né? De funcionamento de pet shops, né? Tudo isso é um mercado promissor. Será que ele vai continuar a ser daqui a alguns anos? Não se sabe, né? Então, hoje pode ser promissor, mas precisa também ver a formação, se a pessoa efetivamente está em condições de entrar no mercado de trabalho logo ou não, né? E também o padrão de vida, né? Que não é, digamos, a baliza do estabelecimento de uma pensão, mas que precisa ter alguma consideração. Sim, ele tem que ser ali sopesado junto com todo o restante, né? Que é a questão realmente dos alimentos, da moradia, da saúde, a própria educação, né? O valor para essa pessoa poder realizar o pagamento de quem sabe, uma faculdade, uma pós-graduação para se recolocar no mercado, né? Não tem como não pensar nessa questão também social da pessoa quando a gente está medindo os alimentos. E, Mônica, nós falamos de pensão alimentícia ou alimentos assistenciais, falamos de prestação compensatória, que é diferente, né? Existe uma terceira espécie de pensão, né? Que é a pensão pela administração de bens comuns. Exatamente. E ela é diferente destas duas, então? Sim, é uma previsão legal. Esse sim é um instituto que há previsão na lei dos alimentos, especificamente, apesar, né, de entendermos que alimentos também não seria a melhor palavra ali a ser utilizada, né, a melhor denominação, mas há uma previsão legal, que ela é a administração, quando uma das pessoas, né, um dos cônjuges ou dos companheiros se separa e está sem a possibilidade de administrar os próprios bens que ele tem efetivamente em comum com o outro. Exato, ele tem direito àqueles bens, tem direito à ameação, será recebido esse patrimônio posteriormente, mas ele hoje não está administrando. E esse valor de administração ficaria todo com o cônjuge que está administrando, não é correto isso. Dá um exemplo, Camila, de um casal que a administração de um determinado patrimônio fica só com que tipo de patrimônio? Dá um exemplo. A gente pode usar de exemplo, por exemplo, um imóvel, né? O casal tem um imóvel inegavelmente comum, pertence aos dois, ele vai ter que ser objeto de partilha, mas um processo de partilha também pode demorar, né? E esse imóvel está alugado, ele está gerando renda, então por que seria justo só um dos proprietários, no caso os cônjuges ou companheiros, receberem a renda desse imóvel, né? Então a lei de alimentos, como a Mônica disse, a gente não considera efetivamente alimentos, porque não vai decorrer ali da necessidade da possibilidade, mas sim da própria propriedade do bem. E aí, então, a lei ela traz essa previsão de que, além dos alimentos provisórios, quando o juiz for despachar esse pedido liminar, né, que a gente chama de alimentos provisórios, não vamos confundir com nenhuma das outras categorias de alimentos. Os alimentos provisórios são aqueles que vão viger enquanto não se tem uma sentença, enquanto não se chega numa decisão final. Que é no caso da pensão alimentícia comum, pensão né? Alimentícia. Isso. E aí, a lei ela traz essa previsão legal de que, além dos alimentos provisórios, quando houver essa copropriedade aí entre os cônjuges, não é bem uma copropriedade naquele momento, mas que o juiz, ao despachar o pedido de alimentos, ao fixar os alimentos provisórios, ele vai determinar também um repasse
pela administração do bem comum por um dos únicos proprietários ao outro. Então, a gente chama de alimentos, tá previsto na lei de alimentos, mas não tem nenhuma natureza alimentar efetivamente. Uma coisa importante, acho que até comentando aqui o que a Camila estava falando, que os alimentos assistenciais, né, ou a fixação de alimentos pela administração de bens comuns, ou até mesmo os compensatórios, não impede a fixação de alimentos assistenciais, né? É algo que é complementar, não é uma coisa que exclui a outra. Então, isso eu acho que também é importante a gente trazer aqui, para não confundir também, porque se a pessoa acha que tem fixado um dos valores, ela não poderia ter o outro, não é a Uma mesma espécie coisa. não exclui obrigatoriamente a outra, né? Exato. Mas, Jaqueline, vamos dar um exemplo, né? O casal tem só imóveis alugados, só isso, mais nenhuma atividade, né? Rentável. Aí, se fixar a pensão alimentícia pela administração dos bens comprovadamente comuns, como colocou a Camila e acentuou bem, tem que haver a prova de que o patrimônio é comum, né, dos dois, seria metade e daí não vai ter direito a outro tipo de pensão, né? Se a atividade é exclusivamente essa de imobiliária, de aluguel de imóveis. Nesse caso, sim, teria uma renda já garantida para subsistência E de não outras existiriam as necessidades. possibilidades para ter mais pensão, né? Agora, se a gente pega um exemplo de uma pessoa que tem locação de imóveis e tem uma atividade, né, lucrativa, outra é autônomo, né, tem uma profissão como médico, como advogado, ou tem uma empresa, é um empresário e tem rendimentos dali, aí também pode ser estabelecida, né, Camila, a pensão alimentícia além da prestação pela administração dos bens comuns, não é isso? Sim, até mesmo porque, às vezes, o valor que gera aí esse bem comum, às vezes não é suficiente para o sustento, para as despesas. Então, de certa forma, a pessoa, por mais que ela tenha essa renda de metade do patrimônio, vamos supor que tem ali um único imóvel, né? Mas a atividade exercida aí pelo outro companheiro, o cara é um excelente empresário, tem uma renda enorme, era essa renda que suprir ali o sustento da família, da esposa, dos filhos, enfim. Então, aquele único imóvel que está alugado e está gerando uma renda, às vezes ele não traz o valor suficiente necessário para o sustento, né? Então, o rendimento é só ali, quem sabe, 10% do quanto efetivamente, né, a família usa para o sustento dela, né? E isso também tem que ser levado em consideração, né? Tudo... Não basta ter uma renda. Exatamente, né? não há uma regra, né? Às vezes a renda não é suficiente. Exato. E, Mônica, aproveitando esse gancho, alimentos assistenciais também podem, embora na maior parte das vezes transitórios, eles também podem ser cumulados com prestação compensatória. Os alimentos compensatórios, eles vão ser fixados com uma outra visão, né? A visão de trazer o equilíbrio para o que ficou desigual quando foi feito o divórcio ou a dissolução da união estável. E é importante, né, marcar bem que essa prestação compensatória, ela tem, portanto, essa natureza diferente dos alimentos assistenciais, que, por sinal, também são ambas diferentes dos alimentos pela administração de bens comuns. E, infelizmente, né, Jaqueline, a gente vê uma grande confusão entre esses três institutos, né? Por quê? Porque dois são regulados por lei e um terceiro não é regulado por lei, né? Então, é bom, né, fixar bem a natureza, né, Jaqueline? Exatamente. Os alimentos compensatórios não têm fundamentação legal, né? A gente tem a jurisprudência baseada no direito francês, como a Camila bem colocou, e somente a prestação pela administração dos bens comuns, não vamos chamar de alimentos, porque o propósito é exatamente outro, e sim, os alimentos assistenciais são previstos em lei. E você comentou sobre a pensão alimentícia até os 18 anos, né? Ou seja, antes de alcançar um filho à maioridade, falando agora um pouco de pensão entre pais e filhos, né? E observou rapidamente sobre a pensão que se prorroga, né? Conta um pouquinho sobre isso, né? Quando é que ela vai se prorrogar? Qual é a idade, né, parâmetro, né, jurisprudencial da pensão entre pais e filhos? Então, como já foi dito, os alimentos assistenciais são baseados na necessidade e na possibilidade. Então, o filho maior de idade,
com 18 anos, já não tem suas necessidades presumidas como menor. Porém, aos 18 anos, muitas pessoas estão ingressando em curso superior, ainda não desenvolveram uma carreira e não podem suprir sozinhas suas necessidades. Dessa forma, as necessidades permanecem e daí é necessário que a pensão se prorrogue até, pelo menos, que esse alimentante tenha condições de se sustentar. Quando? Quando finalizar o curso superior, ingressar no mercado de trabalho. Então, a idade que se consolidou é 24 anos ou o término de um curso superior, que pode ser um pouco além dos 24 anos, como o curso de medicina, ou se sobrevier um casamento. E só puxando um gancho, a Jaque falou muito bem falado sobre prorrogar essa obrigação alimentar, mas na verdade não é nem só prorrogar, né? Às vezes você está ali num contexto de família, o pai e a mãe casados, 2 filhos ali, 19, 21, então já estão na faculdade, e aí os pais se divorciaram. E agora? Como é que vai pagar essa faculdade? Eles já estavam... Isso dá a eles também o direito de ingressar com um pedido de alimentos sob essa fundamentação de que, olha, eu não tenho condições, eu estou no curso superior, meu pai ou minha mãe sempre me proveram isso, e eu preciso disso até que eu consiga terminar esse curso superior para que pelo menos eu possa me inserir no mercado. Então, acho que não é nem só o prorrogar. É, né? Prorrogar o direito, né? O direito se prorroga, ele não termina aos 18, né? Ele vai ser prorrogado até um pouco mais de tempo, exatamente em razão dessa solidariedade que a Jaqueline comentou, que tem que imperar nas relações de família, né? Quando não impera por vontade, impera por decisão judicial. Mas daí, Mônica, o filho tem 18 anos, não estuda, né? Não se dedica aos estudos, está simplesmente ali querendo aproveitar a vida, né? Essa pensão, mesmo assim, vai até os 24? Não, nesse caso, não. Ali tem que ser comprovado, né? Então, a partir dos 18 anos, a gente não tem mais a presunção da necessidade, né? Tem que ser comprovada. E se a pessoa não está estudando, ela tem um tempo de se dedicar a qualquer outra atividade que possa lhe trazer o sustento, não tem um motivo, sim, assim, dela receber alimentos, né? Então, ali a gente já tem essa demonstração obrigatória da necessidade a partir dos 18 anos. Ou seja, a pensão é para quem precisa mesmo, né? E não para quem não quer trabalhar. Exato. Eu acho até interessante destacar, né, a Jaque colocou como uma das causas para a extinção ali da obrigação alimentar entre pais e filhos o casamento. Por que o casamento? O filho casa. O filho casa. O filho casou ali com 17 anos, não foi nem com 18, emancipou, casou, uma situação diferenciada. E aí a gente traz ali essa obrigação de sustento do pai para o filho, ela acaba se tornando não uma obrigação em si, mas acaba sendo uma situação que passa para o marido ou para o cônjuge pelo dever da mútua assistência, que é o que vai fundamentar também a fixação da pensão numa hipótese de divórcio. Ou seja, casou que o cônjuge ou passou a viver em união estável que o companheiro sustente. Né? Sai daquele núcleo familiar a pessoa e vai para outro, né? E essa matéria que tem tanto, né, para que nós conversemos, né? Certamente com essa separação de cada instituto, né, ajuda muito todos nós que somos advogados, também os juízes, né, e especialmente as pessoas que merecem a informação a refletirem sobre suas vidas, né? E a gente vê aí como o direito é importante em termos de conhecimento, né? Não só de aplicação. Porque o direito, então, o direito de família, que é do que a gente está falando, o direito de família, né? É vida, né? E falando um pouco de morte, né? Alguém tem um direito à pensão alimentícia e o alimentante morre. Está lá fixada a pensão, mas existe a morte. Essa pensão, Mônica, ela pode continuar a ser paga pelos herdeiros do alimentante? Se a pensão já está fixada, ela pode ser mantida com o patrimônio do espólio.
né? Os próprios herdeiros, eles não têm essa obrigação, mas o patrimônio do espólio responde pelos alimentos que foram fixados anteriormente ao falecimento. Só para ajudar o pessoal aqui que não entende muito do assunto. O patrimônio do espólio responde. O que é o espólio e responde até quando? Que eu acho que isso é importante destacar, Sim. né? O espólio, ele se inicia ali com o falecimento, né? A gente cria a figura do espólio. Bens do falecido. Bens do Conjunto falecido, de bens. que ele é composto pelos bens do falecido. Então, é esse patrimônio que é do falecido que vai ser ali dividido entre os herdeiros, né? Que vai ter ali o seu caminho normal previsto em lei. Antes disso, ele vai cumprir a obrigação do pagamento dos Vai alimentos ser usado para fixados. pagamento dos alimentos já Exato. fixados antes da morte. Isso, Até periodicamente. com venda, né? Até com Venda de se bem, for quer dizer, não é que esse necessário. patrimônio esteja sempre alugado, não, pode estar imobilizado, não ter alocação Sim. nenhuma, né? Exatamente. E aí vende para pagar a pensão. Exatamente. Né? Exatamente. O juiz tem que até determinar a venda, né? Sim, se for o caso. se for o né? caso, porque o Mesmo que ela não cumprimento- seja pedida, né? Exatamente, é o cumprimento de algo que já estava estabelecido, porque foi demonstrada ali, né, a necessidade de quem recebe esses alimentos e a possibilidade, inclusive, com esse patrimônio que estaria ali pelo espólio, até o encerramento ali da partilha de bens. Então, a gente vê que pensão alimentícia, né, tem em vista especialmente fazer com que aquele que é vulnerável, o mais vulnerável numa relação, possa ter meios de subsistência, né? E lembrando, né, Jaqueline, que existe o idoso, que ainda é mais vulnerável na maior parte das vezes, aquele que tem mais de 60 anos, se ele precisa receber pensão de um filho, e ele tem mais do que um filho, ele tem 2 filhos, né? Ele tem que promover ação contra os 2? Não, o idoso tem uma proteção especial, então ele pode escolher um filho apenas. É muito comum que alguém tenha filhos com condições financeiras diferentes. Então, assim, um idoso pode escolher o filho que melhor possa fazer frente a essa pensão e demandar contra ele, fazer esse pedido. É a chamada solidariedade, né? Exatamente. Solidariedade no sentido de obrigação, né? Obrigação solidária, né? De todos os filhos perante um pai ou uma mãe idosa, né? E é sempre bom lembrar, né, que o idoso é o maior de 60 anos, né? A partir dos 60 anos já é considerado idoso, a gente já tem a aplicação da lei especial com toda essa proteção. Muito bem, então terminamos aqui esse nosso podcast sobre alimentos, né? Nas suas mais variadas espécies e sempre informando, esperamos ter cumprido aqui esse nosso dever, né? Constitucional, aliás, em prol do conhecimento de aspectos jurídicos relevantes. Muito obrigada. Obrigada, doutora Regina. Esse podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br.